Então, em 1 João, no capítulo de número 3, ele vai dizer assim, no verso de número 9: todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque nele permanece a semente de Deus, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Eu vou ler de novo para vocês esse texto, e ele diz assim: todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque nele permanece a semente de Deus, não pode pecar, porque nasceu de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Nessa noite nós cremos no teu Espírito, nós cremos na tua palavra, e nós sabemos que o Senhor é poderoso para ir além das expectativas do nosso coração. Nós cremos, Pai, que existe uma unção liberada nessa noite, assim como a Tua palavra diz, uma unção que nos ensina todas as coisas, e que essa unção possa nos fazer crescer, nos fazer entender coisas que ainda nós não estamos entendendo, para que nós possamos avançar e sermos bem-sucedidos na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, mas acima de tudo, como verdadeiros cristãos que alegram e agradam o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga comigo assim: a semente de Deus. Nós acabamos de ler nesse texto Pedro falando sobre Jesus ser a semente de Deus. Diz que todo aquele que nasceu de Deus, ele recebeu em si uma semente. Quem aqui já plantou alguma vez alguma semente? Você já plantou? É interessante, irmãos, que toda semente, ela sempre vai passar por estações ou estágios, para que ela possa concluir aquilo que lhe é de fato objetivo, aquilo que lhe é de fato esperado. Uma semente, ela não nasce apenas para ser uma semente, mas a semente, ela vem ao mundo para que ela se torne uma árvore, e ela possa produzir frutos que produzem mais sementes, e assim avançar e avançar e avançar. Você está comigo, sim ou não? Glória a Deus. É tão interessante porque muitas vezes nós atribuímos a Jesus muitos adjetivos, muitas qualidades, e eu não vou me estranhar se você disser para mim nessa noite que você nunca ouviu falar que Jesus é a semente de Deus. Mas é muito importante, irmãos, nós entendemos isso que Pedro e João, Paulo estão nos mostrando acerca da nova aliança, porque o fato de Jesus ter vindo à terra e ter se portado como uma semente, é aquilo que nos faz ser aquilo que nós somos hoje. Aleluia! A primeira coisa que nós sabemos acerca de uma semente é que a semente, ela não vai brotar enquanto ela não for lançada no lugar certo, sim ou não? A semente, ela precisa ser lançada diga comigo, na terra. Diga mais forte, na terra. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo de número 2, ele diz que Deus ali, representado por Jesus, abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou. Não teve por usurpação ser Deus, ainda que ele fosse Deus. Ele abre mão de sua glória e ele é lançado na terra. Aleluia. A semente de Deus sai dos céus, ele semelhante a um homem, ele é lançado na terra. E durante, querido, 33 anos, Jesus ele passa aqui, comendo, bebendo, se relacionando, assim como nós fazemos hoje. Em Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer nas nossas fraquezas. Antes, nós temos um que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Aleluia. Você sabe, querido, que algo acontece ao fim dos 33 anos de Jesus aqui nessa terra. De repente, ele começa a falar sobre algo que estava a acontecer perto dos seus discípulos. De repente, numa noite, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios capítulo de número 11, na noite em que ele estava para ser traído, Jesus é traído.
Jesus, ele é entregue aos soldados. Ele é preso, ele é humilhado, ele é chicoteado, ele passa por dores, ele passa por escárnios. Na manhã do outro dia, ele começa, querido, a carregar ele mesmo o madeiro. Ele começa, querido, o caminho do Calvário, e ele vai apanhando e levando, apanhando e levando. As pessoas começam a debochar, as pessoas começam a cuspir, as pessoas começam a humilhar, eles tiram a sua roupa, tudo aquilo que ele tinha. Não satisfeito, eles colocam sobre ele uma coroa de espinho. Ainda não satisfeito, eles começam a usar uma lança e eles furam a lateral dele. Lançam os cravos nas suas mãos, os cravos nos seus pés. E com o passar do dia, próximo à hora onde o sol estava mais forte, ele olha para o céu e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Na sua Bíblia deve estar escrito: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E de repente ele olhando e vendo aquilo que estava acontecendo, ele: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para Deus e ele fala: Pai, em paz eu te entrego o meu espírito. Aleluia. Outrora, durante seus dias de vida, Jesus, ele disse: ninguém tira a minha vida eu a dou. O que estava acontecendo, Leandro? O caminho da semente estava se concretizando. A semente sai do céu e ela vem na terra, mas não basta ficar na superfície da terra, a semente tem que entrar na terra. Aleluia. E Jesus, separado de Deus, ele vai para um lugar que eu tenho certeza que eu nem você gostaríamos de estar, em um lugar que se chama inferno. Vai comigo para Efésios capítulo de número 4, vamos ler um texto que vai reafirmar essa verdade em nossos corações. Efésios capítulo de número 4. Aleluia. E ele diz assim no verso de número 10, Efésios 4:10. Esse mesmo que o quê? Que está escrito na sua Bíblia? Que o quê? Sua Bíblia precisa estar igual a minha, tá bom? Então, ó, diz assim, ó: esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais altos céus para encher o universo com a sua presença. Vai comigo para Romanos capítulo de número 4, vamos ver um outro texto, e aí nós vamos continuar a nossa história. Romanos capítulo de número 4. E quando você chegar lá, você diga: obrigado, Jesus. Aleluia. Ele deixou o céu, queridos. Ele veio para a terra, mas não bastava viver sobre a terra. A semente precisa ser plantada. A semente precisa ser lançada sobre a terra. E ele diz em Romanos capítulo 4, no verso número 24, e diz: foram escritas também para nós a quem a fé será tida em conta, a nós que acreditamos naquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus de entre os mortos. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus estava ali, ele morreu, ele se fez pecado. E querido, a Bíblia diz em Romanos 3:23, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, que o mundo está destituído da glória de Deus e carece da glória de Deus. Jesus sai do madeiro e ele vai para o inferno. Durante 3 dias, ele vai para o lugar onde eu e você iríamos. O salmista diz, querido, que não existia ninguém que poderia se livrar das garras da morte ou das garras do Sheol. O homem tinha pecado,
O salário do pecado é a morte. Logo o homem teria que morrer. Mas uma semente foi lançada. Sem culpa viveu sobre a terra. E foi lançada. A semente, para que ela possa continuar o seu ciclo, ela precisa o quê? Morrer. Ela morre para o mundo. Para depois viver para o mundo. Aleluia. Durante 3 dias ele sofre no inferno. Durante 3 dias ele fica lançado ali. Mas a Bíblia diz em Romanos 4, como nós acabamos de ler, que de repente um poder exerceu em Jesus. Um poder vindo do próprio Deus fez com que ele ressuscitasse. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, no verso número 4, diz assim: foi sepultado e no 3º dia ressuscitou. Ele morre na cruz, ele é plantado na terra, ele morre como unigênito do Pai. Diga comigo, só tinha uma semente. João 3,16, que é um texto muito conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho. Deus só tinha um Filho. Ele morre como o único Filho. Ele morre como a única semente de Deus. E ao 3º dia, querido, algo poderoso acontece. Porque ele não poderia permanecer ali. Afinal de contas, não era o lugar dele estar ali. Aleluia. Ele estava ali por causa de mim, por causa de você. Ele estava ali porque, como mesmo Abraão exemplifica lá no livro de Gênesis, Deus iria prover o cordeiro para si. Jesus morre como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas algo começa a acontecer, querido, porque ele não mais está morto, mas ele começa a viver, porque ele ressuscitou. Aleluia. É interessante que quando nós plantamos uma semente na terra, parece que nada está acontecendo. É assim ou não é assim? Mas muita coisa está acontecendo. A semente morre, ela apodrece, aí ela começa a ter o broto saindo dela, e de repente esse broto começa a romper a terra, até o momento que ele... tudo aquilo que a semente fez se torna visível. Aleluia. Os discípulos perguntando a Jesus acerca de algumas coisas, ele dizia assim: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Em outro momento, o escritor mesmo de Mateus diz: falando outrora por parábolas, para que aqueles que o ouviam não ouvissem, aqueles que estavam ouvindo não entendessem, porque eles ainda não podiam desfrutar do algo que realmente estava acontecendo. Aleluia! Era demais, queridos, era demais para o homem entender todo o processo de redenção que estava acontecendo. Hoje já é demais para muitos ouvir que Jesus foi para o inferno. Quem dera naquela época, que as pessoas se escandalizavam quando as pessoas levavam os animais para beber água durante os sábados. De repente ele ressuscita, ele adentra nos céus, onde a Bíblia diz que o tabernáculo celestial existe. A Bíblia diz que todo o seu sangue é derramado, a expiação acontece, a redenção acontece, e todos os nossos pecados são perdoados e apagados. Nós temos que ficar mais felizes com isso, queridos. Ele entra no Santo dos Santos, ele apaga. Como assim, Leandro? Ele jogou o sangue e apagou? É, querido, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia, durante todo o Velho Testamento, o sangue de animais, a morte de animais, pagava um pedacinho, cobria o pecado do homem.
Mas de repente um Cordeiro Santo sem mácula, ele entra como um sumo sacerdote no Santo dos Santos, e ele dá a sua própria vida. Aleluia! E sabe o que é maravilhoso, como eu disse para você? A semente não nasce para ser eternamente uma semente, ela nasce para produzir o quê? Frutos. Ela nasce, querido, para dar continuidade a um processo. Ah, mas eu como sementes. Querido, mas se você não existisse, as sementes iam produzir outras árvores, outros frutos, e iria dar uma continuidade. Você comê-las no meio é uma interrupção do seu processo. Aleluia. Diga: Jesus morreu para frutificar. Vai comigo para Tiago, capítulo de número 3. Aleluia. Tiago 3. Aleluia. Ele diz assim, em Tiago capítulo 3, no verso de número 18. Chegou lá comigo? E ele diz assim: aqueles que trabalham pela paz vão lançando o quê? O que está escrito na sua Bíblia? A semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. É isso que está na sua Bíblia, sim ou não? Eu vou ler de novo. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz. Diga comigo assim: a semente da paz. Quem é a semente da paz? Jesus. Qual é a semente, querido, que pode nos justificar? Qual é a semente que em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Jesus é a semente de Deus que foi lançado na terra, morreu, ela ressuscitou, ela começou, querido, a gerar frutos, ela começou a produzir a transformação. Uma semente que foi lançada na terra, aconteceu algo, porque ela começou a produzir muitas outras sementes. Aleluia. Muitas outras sementes. Agora eu quero que você vá comigo para Mateus 13. Aleluia. Nós amamos a Bíblia, por isso que nós lemos ela. Aleluia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que está te alimentando nessa noite, queridos. Mateus 13. Aleluia. Eu fico animado com essa palavra. E ele diz assim no verso número 37. E ele respondeu: o que semeia a semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente é o quê? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você era feio, mas Jesus te fez bonito. Como assim, Leandro? Você está louco? Querido, é impossível uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, filho do próprio Deus, ser feio. Ah, Leandro, você está viajando. Tem gente que é feio mesmo. O mundo entende como por beleza, olho, nariz, barriga. Mas Deus vê aquilo que você é. Aleluia. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Meu irmão, o corpo veio do pó e volta para o pó. Porque Paulo diz que vai acontecer como num piscar de olhos em 1 Coríntios 15. Que nós seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado de glória. Aleluia.
Incorruptibilidade vai nos envolver. E nós vamos poder voar e encontrá-lo nos ares. Vai ler lá 1 Coríntios 15, depois a gente conversa. Ô louco, você é louco, Leandro. Quantos loucos nós temos aqui nessa noite? Porque essa palavra é verdade, querido. Parecidos, iguais. Jesus, ele marcou o mundo com a palavra, mas ele marcou o mundo com os seus feitos. Eles não apenas perseguiam Jesus por aquilo que ele falava, mas eles perseguiam por aquilo que ele fazia. Os fariseus chegaram e falaram: você está louco, você curou um cara no sábado, tem que guardar o sábado. E Jesus fala assim: não, se ele está doente e é sábado, ele vai ser curado. Se ele está doente e é segunda, ele vai ser curado. Se ele está com fome e é domingo, ele vai ter comida. Se ele está com fome e é quinta, por quê? Porque ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o caminho, a verdade e a vida, que estava fazendo com que outros, aleluia, diga comigo, ele era o pão vivo que desceu do céu. Aí na noite em que ele foi traído, ele pega o pão, aleluia, e ele começa a fazer o que com o pão? Aleluia. Ele começa a partir o pão, mostrando, querido, que já não era mais um pão vivo que desceu do céu, mas mostrando, querido, que era uma multidão que estava se levantando. Não era mais um filho, mas eram vários filhos. Não era um que iria saciar a fome do mundo, mas eram muitos que iriam saciar a fome do mundo. Aleluia. Aleluia. Nossa, como Marco Honório mesmo diz, né? Desculpa aí, porque eu fui abençoado. Aleluia. Você consegue entender a grandeza disso, querido? Você consegue entender o tamanho do sacrifício de Jesus? Você consegue entender, querido, quão isso mudou a nossa vida, para que nós hoje pudéssemos mudar a vida de outros? Uma semente lançada apenas no saco, ela não vai produzir o que ela pode produzir, mas se ela for colocada no lugar certo, se ela andar pela terra, se ela for plantada em um determinado lugar, ela vai produzir muito fruto. Aleluia. Eu falo para você, deixe Deus te plantar. Deixe Deus te colocar no lugar, querido, que Ele sabe que possui as melhores condições para você. Outra vez uma pessoa disse para mim: Leandro, você vai para a África porque você é fresco, e você vai chegar lá e você vai ter que comer um monte de coisa que você não gosta. Deus vai te dar um chamado missionário. Eu falei: que é isso? Sabe, irmão, eu fui para a África, só que eu comi do melhor dessa terra lá. Aleluia. Ah, mas Leandro, mas se precisasse pregar o evangelho e comer só ovo, você comia? Claro que eu comia. Porque o nosso amor pelo Senhor nos faz ir além. E o amor dele para conosco faz ele ir além. Sabe, querido, se ele sabe que você gosta de sol, ele vai te colocar no sol. Mas se ele sabe que você gosta de sombra, tem um lugarzinho de sombra reservado para você. Aleluia. Jesus veio no mundo, foi plantado no mundo, floresceu, para que hoje nós fizéssemos parte da videira verdadeira, para que hoje nós fôssemos os ramos que seriam plantados. Meu pai tinha um pé de uva no fundo da minha casa, e eu me lembro que para plantar uva você não planta semente, você planta a muda. Você pega ramos da videira, você pega ramos da parreira e você planta. Ele é a videira verdadeira e nós somos as sementes, querido, que Ele vai usar para mudar a vida de pessoas. Aleluia. Deixe Deus te plantar. Deixe Deus te plantar no trabalho certo. Deixe Deus te plantar no lugar certo, na igreja certa, no ministério certo, no tempo e na estação certa, queridos. Para que no tempo certo, quando você menos vê, a uva vai brotar, a manga vai brotar,
a melancia vai aparecer. E nós vamos saciar a fome desse mundo. Nós vamos matar a sede deles. Porque é para isso que nós estamos aqui. Aleluia. Você pode levantar sua mão bem alto comigo e agradecer a Ele. Diga: Jesus, obrigado por tudo aquilo que você fez. Diga a Deus: obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Oh Pai, obrigado porque você só tinha um filho, você só tinha uma semente, Pai, mas lançou nesse mundo para morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos viver a vida que nós estamos vivendo, Pai. Imagem e semelhança do Senhor, parecidos contigo, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fica de pé no seu lugar, querido. Vamos exaltar Ele por isso. Vem cá, louvor, perto de mim. Aleluia. Comece a abrir os seus lábios, querido. Comece a render gratidão a Ele pelo tamanho da sua gratidão. Sabe, tem gente que se chegasse hoje e ganhasse um carro zero, estava virando cambalhota, querido. Deixa eu te falar, a sua salvação vale mais do que seu carro zero. Aleluia. O lugar do céu, querido, vale mais do que sua casa, vale mais do que o seu aumento salarial, vale mais do que a sua cura. Oh, levante, querido, a sua voz e diga: obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que você fez. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado porque você nos ama. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício. Obrigado, Pai, porque você mudou a nossa história. Obrigado porque hoje nós somos os seus ramos. Hoje nós somos os seus filhos. Oh, obrigado, Jesus. Oh, graças, 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 graças.